Olá, fonoaudiólogo ou estudante de fonoaudiologia. Eu sou a professora Cláudia Giglio e hoje, esta aula, eu vou apresentar o mascaramento em audiometria tonal liminar na via aérea. Seja bem-vindo. Muitos audiologistas, principalmente em início de prática clínica, têm um verdadeiro horror da ideia de ter que mascarar na audiometria. Mesmo estudando bastante, lendo como são esses procedimentos, a pessoa ainda se sente insegura nesse início. Então, nesta aula, eu quero contribuir para a sua prática clínica, mostrando para você que, na verdade, o mascaramento é um procedimento bem simples e que você não precisa temê-lo. Então eu quero com essa apresentação desmistificar esse terror que as pessoas têm em relação ao mascaramento e fazer com que você ao final da aula se sinta tranquilo na realização deste procedimento, ok? Então vamos lá. A minha ideia é trazer nessa aula de uma forma bem prática como realizar o mascaramento. Eu espero que a parte teórica sua esteja bem clara. Se você tem dúvidas, procure uma literatura para entender exatamente o processo. Porém, resumindo, a gente pode conversar um pouquinho sobre por que a gente tem a necessidade de mascarar na audiologia. Então, na verdade, quando a gente não consegue obter os limiares tonais de cada orelha separadamente, porque há interferência de uma orelha sobre a outra, eu preciso mascarar, tá? Então, mascaramento nada mais é do que a introdução de um ruído na orelha que eu não estou testando e que é melhor do que a orelha que eu estou testando, para evitar que esta orelha que eu não estou testando responda pela orelha testada. Esse fenômeno se chama de audição cruzada ou problema de cruzamento sonoro. E isso pode ser um problema se eu não levar isso em consideração e fizer o mascaramento. Eu posso realizar uma audiometria de uma forma errada, ok? Então, vamos lá aprender esse mascaramento. Então, reforçando, em quais situações se deve realizar o mascaramento? Quando a orelha que eu não estou testando estiver com limiares auditivos melhores do que a orelha que eu estou testando e o paciente responder à audiometria pela orelha não testada, ok? Claro, então, isso a gente já tem, então, como correto. Daí você vai me perguntar, tá, mas quanto melhor? Bom, na verdade, a gente diz que uma orelha tem que ser melhor do que a outra, mas existem procedimentos dentro da audiologia para que a gente calcule o quanto essa orelha, sendo melhor do que a outra, vai proporcionar o efeito da audição cruzada. Então, fique bem tranquilo, porque você vai aprender a fazer este cálculo aqui hoje nessa aula, ok? Então, vamos lá. Esta aula vai ensinar o mascaramento da via aérea. Em outras aulas, a gente vai ver outros procedimentos. Preparados? Então, só lembrando, o estímulo sonoro por condução aérea, ele entra pelo conduto auditivo externo, passa pela orelha média, chega até a orelha interna na cóclea e da cóclea, pelo nervo auditivo e as veias auditivas, esse estímulo sonoro chega então no córtex auditivo. Pela condução óssea, eu vou ter a estimulação direta na cóclea. Então, hoje nós vamos ver a situação de mascaramento na condução aérea, ok? Então, só exemplificando, ilustrando aqui o que seria essa audição cruzada. Então, veja nesse caso, né? Eu estou avaliando a orelha direita, porém a minha orelha esquerda, que eu não estou testando, tem limiares auditivos melhores do que a orelha direita.
Então, quando eu dou um estímulo por via aérea, né, essa cóclea oposta vai também ser estimulada, porém, se ela é melhor do que a orelha direita, o meu paciente vai responder pela orelha não testada. Então, às vezes, inclusive, se você tem como hábito pedir para o seu paciente levantar a mão do lado que ele escuta, você observa o fenômeno dele trocar a mão. Isso até pode dar uma dica para você que está tendo audição cruzada. Mas, claro, dentro da audiologia, a gente tem cálculos que a gente pode fazer para realmente confirmar que eu estou diante do fenômeno da audição cruzada. E nós vamos ver esses procedimentos na sequência. Então, eu trouxe aqui hoje um casinho para a gente poder ilustrar essa situação e mostrar como seria o mascaramento. Então, veja, nessa situação eu tenho um audiograma aqui à direita com os limiares dentro da normalidade, considerando que esta é uma audiometria de um adulto, ok? E na orelha esquerda, os limiares tonais aéreos com uma alteração. Então, veja, eu tenho visualmente já a situação onde uma orelha, à direita, é bem melhor do que a outra à esquerda. Então, agora eu preciso ver se essa diferença realmente justifica o mascaramento da orelha direita. Então, a primeira etapa, o primeiro passo no processo de mascaramento é eu conseguir entender qual é a intensidade sonora que parte da orelha esquerda e que vai atingir a orelha direita, a cóclea da orelha direita. E se essa intensidade sonora pode ser captada, então, por essa cóclea, necessitando, então, de mascaramento. Para poder responder a essa questão, eu primeiro vou ter que saber onde está a via óssea dessa orelha não testada. Nesse exemplo em especial, considerando que este audiograma apresenta uma audição normal, eu não iria realizar a via óssea, ok? Porém, nós sabemos pela literatura que no caso de limiares tonais aéreos normais, a via óssea vai estar acoplada ou no máximo 10 dB melhor do que o limiar da via aérea. Considerando isso, eu já fiz um cálculo de como poderia ser então essa via óssea no seu limite do que eu poderia encontrar, que seriam 10 dB melhor do que a via aérea, ok? Então, a gente faz uma consideração sobre essa óssea quando eu não tenho ela calculada. Se nesse lado aqui você tivesse uma perda de audição e você fosse realizar a via óssea, aí ok, você ia usar a via óssea que você já encontrou. Outro parâmetro importante para decidir essas questões de mascaramento é você saber quais os níveis de atenuação interaural que eu vou ter nesta situação quando eu tenho, então, o estímulo sonoro vindo por via aérea. Então, a gente sabe que quando eu dou um estímulo por via aérea, até ele chegar na cóclea oposta, ele tem vários obstáculos aqui do nosso próprio organismo físico. Esses obstáculos vão absorver o som. Então, ele vai chegar ali em intensidades diferentes do que ele entrou na outra orelha, ok? Isso considerando, né, sempre que a gente está falando somente aqui de via aérea. Você vai encontrar diversos autores que calculam esse nível de atenuação interaural. Alguns calculam por frequência, como é o caso do CATS, que eu apresento aqui nesta tabela. Outros utilizam, inclusive, um valor único. Não tem problema, você pode utilizar o nível de atenuação interaural que você preferir, do autor que você preferir. Só não pode fazer um cálculo que você acha da sua cabeça, tá? Não faça isso.
utilize autores consagrados dentro da audiologia, considerando que a audiologia é uma área que tem evidências científicas, né? Então é importante vocês utilizarem um autor consagrado. Chamo a atenção também que neste meu caso eu estou realizando audiometria com fones supra-auriculares, que são os tipo concha aqui, né? Então esses valores que o CATS apresenta são para utilização de fone TDH39. Se você usa fone de inserção, você vai ter que usar uma outra tabela, porque esses valores inclusive vão ser maiores, ok? Então atenção a isso. Então vamos lá ver quanto que chega de intensidade sonora na orelha não testada quando eu chego no limiar dessa orelha testada. Então vamos ver aqui. Em 250 Hz eu tenho 50 dB para a orelha esquerda. Ela vai atravessar para a óssea oposta, então ela vai perder nesse trajeto 40 dB ali, né, em 250, segundo a nossa tabelinha. Então, para o outro lado, para a óssea da orelha direita, isto vai chegar em 10 dB. Considerando que este cidadão, na frequência de 250 Hz, tem uma via óssea em menos 5 dB, ou seja, ele escuta o som até menos 5 dB, esse estímulo sonoro que partiu da orelha esquerda e chegou aqui em 10 dB vai ser percebido por este indivíduo. Sendo assim, isso indica que eu tenho necessidade sim de mascarar essa frequência, ok? Nós vamos fazer este cálculo para o audiograma inteiro, então pode ficar tranquilo que se você tiver alguma dúvida vai ser sanada quando a gente fizer a sequência das frequências. Então vamos continuar? Vamos para 500 Hz. Então 500 Hz está na orelha esquerda em 45 dB. Quando eu dou estímulo de 45 dB na via aérea, eu sei que vai perder 40 dB de atenuação interaural, chegando então 5 dB na óssea oposta. A óssea oposta está em 0 dB, então se ele escuta até 0 dB, 5 dB ele vai escutar sim, né? Então isso indica que eu vou precisar sim isolar esse lado em 500 Hz, vou ter que mascarar. Vamos ver agora em 1000 Hz. 1000 Hz está em 35 dB, perde 40 de atenuação interaural, chega do outro lado em menos 5. Porém, veja, a óssea em 1000 Hz está em 5, até 5 dB, né? Então, menos 5 ele não vai ouvir. Então, eu não vou precisar mascarar essa óssea porque ele não está escutando, né? Então, veja, a atenuação interaural está maior do que a intensidade do estímulo que eu estou dando. Nesse sentido, ele está tendo absorção desse som ali dentro, não é mesmo? Então, não vou precisar mascarar esta frequência. Uma menos, né? Quem é audiologista e tem medo de mascaramento já fica achando, ai, tomara que as outras também não precisem. Mas calma, gente, até o final dessa aula você vai ficar bem tranquilo e não vai ter mais medo de mascarar. Vamos para 2000 Hz. 2000 Hz, 35 dB, menos 45 de atenuação interaural, vai chegar do outro lado, menos 10 dB. Menos 10 dB nessa frequência de 2000 Hz, para uma cóclea que escuta até 10, ele não vai escutar, né? Então, não vou precisar mascarar. Veja, a atenuação interaural maior até do que o estímulo dado, né? De novo. Então, não vou poder mascarar. Ufa, né? O medroso pensa, ai, que bom, menos 2. Mas calma, vamos continuar agora. Vamos para 3000 Hz. 3000 Hz,
está em 65 dB menos 45 da atenuação interaural, vai chegar do outro lado em 20 dB. Essa cóclea está em 0, ele ouve até 0, então 20 dB ele vai escutar sim. Então sim, vamos mascarar 3.000 Hz. 4.000 Hz, 75 dB de estímulo, menos 50 da atenuação interaural, chega do outro lado, 25 dB. 25 dB, para quem ouve em até 5 dB, claro, vou ouvir, então tenho que mascarar. Estamos terminando. 6.000 Hz. 6.000 Hz eu tenho 75 dB menos 50 de AI, 25 dB que vai passar para o outro lado. A óssea é até 0, então sim, vou escutar. Então vou ter que mascarar. E a última frequência, 8.000 Hz, 75 dB, perde 50, vai passar 25. Vai chegar a 25 do outro lado e ele tem uma óssea em 0. Então, óssea em até 0, sim, ele vai escutar. Então, vou ter que mascarar. Então, veja, conseguimos, então, definir quais são as intensidades que chegam na outra cóclea, não é? E aí, a gente também verificou que, quando eu estimulei o lado esquerdo, a orelha direita respondeu. Então, sim, tenho que mascarar. Vou ter que mascarar as frequências de 250, 500, 3, 4, 6 e 8.000 Hz. Bom, já sei quais frequências tenho que mascarar, uma vez que eu dando o estímulo, quem responde é do outro lado. Agora eu preciso saber quanto de intensidade de ruído eu preciso colocar nessa orelha direita para poder refazer o audiograma da esquerda sem que tenha a participação da direita. Então, é o que nós vamos calcular agora nessa sequência. Então, a segunda etapa. Para eu poder calcular quanto de ruído eu preciso para poder eliminar a participação da orelha direita quando eu estimulo a esquerda, eu preciso saber qual é o nível de sensação desse indivíduo para esse som que está chegando pela orelha esquerda. Então, vamos lá? Vamos calcular o nível de sensação? Então, o nível de sensação é muito simples de calcular, porque na verdade é pegar o valor do nível de intensidade que está chegando e subtrair aquela via óssea que eu já tenho do lado direito ali. Que lembrando, no nosso caso, eu fiz uma inferência sobre como ela deveria ser, ok? Eu não fiz o cálculo dela pela realização do exame de audiometria tonal limiar via óssea. Então, ali estão os valores, a gente sabe que o nível de sensação é a subtração da via óssea em relação ao nível de intensidade que chega. Dessa forma, eu obtenho esses valores aqui desta linha, dessa terceira linha. Se você tem dúvidas até aqui, não sabe como esses valores vieram parar aqui, volte os slides anteriores, refaça a primeira etapa para você poder entender como a gente chegou até aqui. Só para você visualizar no audiograma, mas isso não é necessário você colocar no audiograma, eu vou mostrar onde está o nível de sensação nas frequências que a gente vai agora mascarar, tá? Mas não há nenhuma necessidade de você marcar isso no audiograma. Só fiz aqui como uma forma pedagógica para você enxergar, ok? Vamos lá então. Já sei o nível de sensação, ótimo, porque é o nível, em cima do nível de sensação que eu preciso mascarar. Então a literatura diz que a gente deve colocar 10 dB acima do nível de sensação. Isso já é o suficiente para você utilizar como ruído mascarador. Então, veja, eu trouxe para cá, copiei a tabelinha de nível de sensação, os valores. Se você não sabe de onde veio esses valores, veja
a sequência anterior, ok? E aí eu vou somar 10 dBs a cada um desses valores. Então, somando 10 dBs, ok? Então, eu vou ter aqui 15 mais 10, 25, 5 mais 10, 15 e assim por diante. Então, aqui eu somei 10 dBs em cima desses valores aqui. Então, agora eu já sei, né? Então, eu trouxe essa tabela para cá, tá bom? Então, veja, eu já sei que estes são os valores que eu consegui encontrar em relação a quanto que eu tenho que colocar de mascaramento. Então, eu vou pegar esse nível de sensação mais 10 dBs e vou colocar acima do limiar aéreo da orelha que eu vou mascarar. E é essa quantidade de ruído que eu preciso. Então, veja bem, né? Eu tenho aqui para 250 Hz, 25 dB. Se você não sabe de onde veio esse 25 dB, olha as aulas anteriores, ok? As sequências dos slides anteriores. Então, 25 dB eu tenho que colocar a partir do limiar aéreo. Então, veja, o limiar aéreo está aqui em 5. Eu vou colocar 25 dB a partir de 5. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Vou contando até 25 dB. Então, 5, 10, 15, 20, 25 dB. 25 dB a partir da via aérea de 250 vai ser 30 dB de ruído que eu vou ter que pôr. Essa marcaçãozinha que eu faço aqui é para eu saber, na hora que eu for refazer a audiometria, quanto de ruído eu preciso pôr aqui nesta frequência. Então, eu preciso pôr 30 dB de ruído aqui. Então, me facilita na hora de operar o audiômetro, ok? Mas se você quiser fazer de outra forma, tranquilo. Então, a mesma coisa eu vou fazer para 500 Hz. Eu sei que eu tenho que pôr 15 dB de mascaramento acima do limiar da frequência aérea, na via aérea da frequência de 500 Hz. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 10 dB de limiar, mais 15 dB, eu vou parar em 25 dB de ruído, é o quanto eu vou ter que pôr. 1002 não vai mascarar, lembra? Vou chegar ali em 3000 Hz, 30 dB a partir do limiar aéreo. Então, o limiar está em 10, 30 dB vai ser um ruído mascarador em 40 dB, né? Marco aqui para eu lembrar, tá bom? É só uma marcação para eu me lembrar. 4000 Hz também tá em 30 dB. Eu vou lá no limiar de 4000 Hz e coloco 30 dB. Então, vai dar 45 dB final de ruído. 6000 Hz a mesma coisa, tá em 35 dB, que é o nível de ruído mascarante que eu vou pôr, acima do limiar que está aqui em 10, 45 dB, né? 35 mais 10, 45. 8000 Hz é a mesma situação, 35 dB, acima do limiar que está em 10, 35 mais 10, 45 dB, ok? Fechou? Então, quando for agora mascarar, eu já sei em cada frequência quanto de ruído eu vou pôr. Então, eu sei que na orelha direita, em 250, eu vou pôr 30 dB de ruído, né? E vou refazer o audiograma. Então, este é o nível de ruído final do mascaramento que eu vou colocar. Marquei o nível de ruído que eu vou ter que colocar, eu vou refazer aquela audiometria do lado esquerdo. E eu espero que esses limiares vão ficar piores, né? Porque agora eu tirei a participação da orelha direita. Claro, 1002 não vou refazer, então eles já ficam ali até para eu não me confundir na hora, ok? Então, dessa forma, colocando esse nível de ruído, eu vou conseguir realizar o meu mascaramento. Mas atenção, cuidado com o super mascaramento. Sempre checa se o nível de ruído que você encontrou não é excessivo, se ele não vai ser e interferir na resposta da orelha testada. Mas
Geralmente, esse cuidado é principalmente quando eu tenho perdas auditivas condutivas, porque aí eu tenho aquela diferença, eu tenho aquele gap aéreo-ósseo que eu vou ter que levar em consideração no mascaramento, e às vezes eu corro o risco de, sem perceber, supermascarar. Então, é nas perdas auditivas condutivas, principalmente bilaterais, que eu tenho que ter atenção maior, tá? Nós vamos ver isso numa outra aula com bastante cuidado, ok? Estão mais tranquilos? Eu espero que sim. Então, veja, esse é o procedimento do mascaramento. Entendendo esses procedimentos em todas as suas etapas, você vai ter mais tranquilidade na hora de mascarar. Mas eu falei para você que eu gostaria de, nesta aula, fazer com que a tua prática clínica ficasse mais segura e mais rápida. Então, eu vou dar uma segunda dica, que é fazer todos os cálculos anteriores do mascaramento diretamente no audiograma. Na verdade, sem precisar fazer o cálculo no rascunho, usar a calculadora direto no audiograma. Isso agiliza e você não perde tanto tempo no cálculo dessa quantia de intensidade do ruído que você vai ter que colocar, tá bom? Mas eu te recomendo que você só venha fazer essa parte simplificada no mascaramento quando você já tiver a segurança e a realização do mascaramento utilizando as etapas anteriores, como a gente fez ali com os cálculos, tá? Então, faça alguns exercícios ou mesmo faça na tua prática clínica um pouco utilizando os cálculos. A hora que você perceber que você já entendeu e está mais seguro, aí venha e tente fazer o cálculo do mascaramento direto no teu audiograma, né? Então, como que a gente faz isso? Só utilizando o lápis. Então, no teu rascunho do audiograma, daí você já vem direto com o teu lápis ou com a caneta, né? Lógico. E você vai conseguir fazer o cálculo de quanto de ruído você vai pôr sem ter que ficar fazendo contas à parte, ok? Então, vamos lá. Eu digo para vocês que mesmo utilizando programas de computadores para fazer audiometria, o rascunhinho à mão, gente, é bem bom da gente fazer, sabe? Ajuda bastante ali na hora do raciocínio. Então, a gente vai precisar fazer um rascunhinho à mão aqui para poder fazer desse jeito. Então, vou mostrar como é simples fazer direto no audiograma. Mas você tem que ter entendido as etapas anteriores. Claro, tem que ter a nossa tabelinha do AI, já decorada, de preferência. E é fácil de decorar, porque veja, as 3 primeiras frequências são 40, as 2 do meio 45 e as 3 últimas 50. Então, 45 é o sanduíche de 40 e 50, né? Então, a partir da tabela, nós vamos lá. Bom, então eu já sei que 50 dB vai perder de aí 40, chega aqui do outro lado em 10. Então, a ponta do meu lápis aqui vai vir aqui para 10 dB em 250, ok? Bom, daí agora eu tenho que ver qual é o nível de sensação que esta intensidade sonora vai causar neste meu sujeito. Então, daí eu vou caminhar desse 10, que o meu lápis está ali, vou caminhar até a óssea dele, que está em menos 5. Então, veja, quanto que eu andei aqui de 10 dB até menos 5? 5, 10, 15. Andei 15 dB, certo? Então, o meu nível de sensação para 250 vai ser 15 dB. Bom, eu sei que eu tenho que colocar 10 dB acima do nível de sensação, 15 mais 10, 25. E que esse 25 eu vou colocar a partir do limiar aéreo da frequência. Então, eu venho aqui no limiar aéreo e puxo 25 dB para baixo. 5, 10,
15, 20, 25, chegando aqui na minha intensidade final de ruído, que é 30 dB. Facinho, né? E bem rapidinho. Isso agiliza, porque eu não preciso ficar fazendo um monte de cálculo no rascunho, ok? Só prestar atenção que eu subo para achar o nível de sensação e depois eu desço para marcar a quantidade de ruído a partir do limiar aéreo. Perfeito? Ótimo! Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido desta forma mais segurança na hora de mascarar, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído para o seu aprendizado e te encontrar em outras aulas. Um forte abraço e até a próxima!